Olá, estamos começando mais um programa Visões de Mundo. Eu sou Mônica Nácia Dornelles, jornalista internacionalista, e o tema de hoje é a Coluna Prestes e Oeste do Paraná. Esse movimento político-militar de revolta tenentista liderado por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, que percorreu mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. E a gente vai falar da importância da representatividade da região oeste aqui do Paraná. Seu objetivo é combater a corrupção e as oligarquias da República Velha. O clima de descontentamento com suas próprias condições de trabalho e com os rumos políticos do Brasil dominava os quartéis naquele início dos anos de 1920. Vamos entender um pouco dessa história. Germinava a Coluna Prestes nesse momento, a gente vai conhecer esse período, também chamado de Coluna Miguel Costa Prestes, oficialmente batizada como a primeira divisão revolucionária. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, é esse entrevistado especial de hoje. Eu estou falando do professor que lançou um livro, A Coluna Prestes de Oeste do Paraná. É a visão de mundo de Júlio da Silveira Moreira. Deixa eu apresentar ele um pouquinho antes de falar boas-vindas. Professor universitário desde 2009 e docente na Universidade Federal da Integração Latino-Americana desde 2015. Membro permanente do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos latino-americanos, coordenador da editora da Unila, a Edunila. Pós-doutorado em filosofia, doutorado em sociologia, mestrado em direito, relações internacionais e desenvolvimento, bacharel em direito, líder do grupo de pesquisa novo Constitucionalismo Latino-Americano e Descolonização do Direito e muito mais. Júlio, seja muito bem-vindo, que bom que deu certo e a gente vai aprender muito com você. Obrigado, Mônica, pelo convite, parabéns pelo programa, novo aí, começando, né, do canal Visões de Mundo, a parceria com H2Foz, e que maravilha, vamos em frente. E eu quero que você conte. Para quem não conhece o professor Júlio, conta um pouquinho da sua história pessoal e profissional. Você é de Foz, não é de Foz? Como é que a região oeste entrou na sua vida e esse teu caminhar? Eu nasci em Goiânia, capital do estado de Goiás. Meu pai veio lá do sudeste goiano, divisa com Minas Gerais. Minha mãe veio do Nordeste, lá do Rio Grande do Norte. A gente, então, é uma família de imigrantes, imigrantes desse território nosso imenso do Brasil, né? E cresci lá, fiz toda a minha formação e estudos e militância também lá em Goiânia, participei do movimento estudantil, no secundarista, universitário também. É, então tive uma formação muito importante, né? Inclusive dentro de processos de luta como a ocupação do Parque Oeste Industrial, que foi uma ocupação de sem teto, é, de milhares de pessoas em Goiânia, que é muito conhecida lá no contexto local. E também depois de fazer a faculdade de Direito, já como advogado, já no final do curso eu já apoiava causas de direitos populares, direitos humanos, né, dos sem terra, né, camponeses, defesa de comunidades em reintegrações de posse. A gente fazia cursos para formar os estudantes na universidade, para levar para estágios de vivência também nas comunidades camponesas. Então, várias questões, inclusive da defesa dos direitos dos estudantes em relação à privatização das universidades. Foram várias questões aí que nós fizemos, participamos, até eu chegar aqui em Foz em 2015, né? Desse período todo eu morei no México entre 2012 e 2013 Hum. e ao finalizar o doutorado em sociologia, eu fiz o concurso para a Unila, fui aprovado e me mudei para cá em fevereiro de 2015. Então já são 11 anos e um pouquinho que estou aqui. E como é que a militância entrou na sua vida? Você falou aí de uma trajetória que está ali pontuando, né? Gritando essa questão tão forte e que tem a ver com a sua obra que a gente vai falar daqui a pouquinho. Conta como é que isso iniciou na sua vida. Eu me interessei em construir um grêmio estudantil e a gente, depois, nesse processo, conheci a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a recém-formada União Goiana dos Estudantes Secundaristas. Participei desses movimentos, né? Nesse contexto do Grêmio, eu passei a participar de questões mais amplas, até conhecer a militância no PCdoB,
né? E a partir dali também conheci vários movimentos e experiências de partidos políticos e de movimentos independentes também, né? Uhum, Depois, quando eu entrei na universidade, cerca de 2, 3 anos depois, eu deixei o PCdoB, passei a participar do Movimento Estudantil Popular Revolucionário, MEPR, e a partir dali, durante a minha graduação, estive bem ligado a esse movimento. uhum, Depois, já formado, foi que eu passei a integrar a Associação Brasileira dos Advogados do Povo e também a Associação Internacional dos Advogados do Povo. Então, a minha linha, meu caminho de militâncias vão passando por aí, né? Hoje como professor, né, como um educador aí com essa responsabilidade enorme, né, de formar, dar dignidade do ensino, né, de um ensino de uhum, qualidade numa universidade que tem essa abertura para o pensamento crítico, uhum. para a formação histórica, interdisciplinar. Então, isso que a gente faz hoje na Unila tem toda a coerência com essa trajetória. E ficou curioso para mim essa questão do México, né? Você até citou a UNILA, né, professor Júlio? E a gente está falando de uma universidade que Uhum. tem toda essa questão da América Latina. Você viveu quanto tempo no México e tem uma questão profissional ali? Traz um pouquinho dessa sua experiência. No meu doutorado em sociologia, que eu comecei em 2011, é que eu, nessa militância dos advogados do povo, eu participei de alguns eventos internacionais e eu estive no México a primeira vez em 2010, quando recém tinha acontecido um massacre de imigrantes no norte do México, dos Uhum. quais tinha 4 jovens brasileiros que foram vítimas nesse massacre. E lá eu conheci que existe uma ponte muito grande entre o México e o Brasil. Então eu consegui entender isso e ter a oportunidade de trazer isso, esse conhecimento, de volta para cá. E aí eu entrei em 2011 no doutorado em Sociologia na UFG, na Universidade Federal de Goiás, e participando de um congresso da ANPOX, que é a Associação de Pesquisadores de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Conheci uma professora mexicana que me convidou para fazer um doutorado sanduíche na Uhum. UNAM, na Universidade Autônoma Nacional Autônoma do México. Então foi o que abriu a possibilidade, abriu as portas para ficar um ano e pouco, quase um ano e meio, residindo na cidade do México, mas também a partir dali transitando para outros lugares. Eu quero saber como é que surgiu a ideia dessa pesquisa e por qual motivo a coluna Prestes. Pesquisando, eu já peguei algumas coisas suas que você falou que a primeira provocação para a escrita desse livro se deu em 2022, durante viagens com o projeto de extensão Territórios Culturais, Memória e Patrimônio no Oeste do Paraná e pesquisas para a preparação de um curso de educação patrimonial para professores das redes municipais da região. Conta um pouquinho mais sobre isso. É um projeto que eu desenvolvi junto com a minha esposa e companheira, Tatiane Raveducci, de fazer rodas de memória, andar em várias cidades tratando da questão cultural e do patrimônio cultural nos municípios do oeste do Paraná. Uma dessas ações foi um curso de formação para professores das redes municipais de várias cidades, de todas as cidades do oeste do Paraná, mas esses cursos aconteceram especialmente em alguns municípios é, chave, que seria Santa Helena, Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon. Então a gente circulou entre esses municípios e em cada região vinha os professores das cidades próximas, né, para fazer essa formação. Minha proposta das minhas aulas na educação patrimonial era muito aquela do Walter Benjamin, sobre a questão de estudar e escovar a história a contrapelo, Uhum. que é encontrar também a Lilian Schwartz fala de ver o que o silêncio está dizendo, né? Que é muito a minha origem também na sociologia. Então, a ideia de olhar para esse oeste do Paraná procurando os silêncios é algo que eu encontrei também possibilidade de caminho com isso. Um Uhum. dos silêncios que nós falávamos era sobre esse tema da coluna Prestes. Mas antes de iniciar esses cursos, eu já tinha lido um texto, uma crônica curta do Aloysio Palmar,
que está na internet que diz assim: a coluna Prestes começou em Foz do Iguaçu. Então, com essa crônica, isso já me despertou muito interesse, porque é uma pessoa que se muda, como eu, que me mudei em 2015 para Foz, me mudei de olho aberto para tudo que essa região tem como história, né, e como importância. E a gente participava das atividades, né, do Centro de Direitos Humanos na época. E o Aloysio sempre falava, olha, em 2025 vai fazer 100 anos da Coluna Prestes, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, isso que já em 2022, final de 2022 para 2023, que eu entrei com uma proposta de pesquisa e criação de um livro num edital da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, do Fundo Municipal de Cultura. E por que a coluna Prestes? Claro, você explicou um pouco assim, mas tem a ver, me parece que tem a ver com toda a sua trajetória pessoal que você trouxe ali, né? Ou não? Conta um pouco. Sim. Para quem não sabe, eu defini muito rapidamente, né? Muito sucintamente o que foi essa época tão importante e aqui para a região. Quero que você detalhe um pouquinho mais e por que essa escolha específica. Eu vou mostrar esse livro aqui. Tem vários livros aqui que eu queria mostrar, mas um deles é esse aqui, da Anita Leocádia Prestes, né, que chama Prestes, um comunista brasileiro. É um livro bem importante, inclusive, né? Bem, tem toda a trajetória, não só desse período da Que coluna, legal. mas posterior também. Uhum, Me chama atenção a figura que ele teve para o país, para o uhum. sentimento nacional, para um Personagem. tipo de nacionalidade ou de nacionalismo que eu defendo, que é não um nacionalismo ufanista ou abstrato, né? Mas olhar para pessoas que deram a vida, que lutaram pelas transformações do país. Então, acho que o Prestes, se tem uma ideia, há muitos anos atrás já que eu ouço as músicas da Guerra Civil Espanhola, que são as músicas da luta antifascista, né? Lá, né, na época do Franco, do Hitler, do Mussolini. Uhum, E na época da luta antifascista, ali da Segunda Guerra Mundial, já era o governo de Getúlio Vargas aqui e o Prestes estava preso, né? Então, teve uma campanha mundial pela liberdade dele. E nesse CD, esse disco das músicas da Guerra Civil Espanhola, tinha um hino para o Prestes. Então, ele foi reconhecido internacionalmente como uma liderança internacionalista, comunista, revolucionária. E isso, para mim, é algo que transcende, né? Que mostra como como que Foz do Iguaçu, e a gente vai chegar já nesses temas, está inserido numa história nacional e mundial a partir uhum. dessas ligações. Eu tenho uma admiração, um apreço pela figura de Luiz Carlos Prestes, pela sua história, pela resistência, né? Também porque cada um desses que participaram da coluna, eles marchavam muitos quilômetros por dia, acampavam, voltavam a marchar, entravam em combates pontuais. E hoje a gente está acostumado nessa vida de redes sociais, de coisa muito assim, das Uhum. tecnologias, etc. Não consegue imaginar o que que é uma pessoa que está numa marcha como essa, né? E aí, depois disso, ele não desistir e continuar com outras iniciativas, né? E até o ponto de enfrentar vários anos de prisão de um processo fascista que foi o Estado Novo de Vargas, Uhum. especialmente a partir de 37, em que vários, incluindo ele, foram torturados na prisão, outros foram assassinados, como a Olga, né? A própria E esposa dele, se eu não me engano, né, foi sim, deportada, né? Foi, enfim, foi deportada, entregue para o Hitler, se eu não me engano, né? grávida, né? Sim, grávida, não foi, não estava grávida, ela já tinha dado à luz a Anitta, né? Que é a Coisa. autora desse livro, né? E foi todo Isso. um processo para resgatar a Anitta no momento da prisão da Uhum. Olga. Então Uhum. imagina que essa pessoa que é a Anitta, que é uma professora, uma colega, né, de Universidade Federal e que a gente hoje
conversa com ela e ouve essa Uhum. história direto dela, ou esse livro também dela, que é especificamente sobre a coluna Prestes, é um trabalho de doutorado que ela Legal. fez, Uhum. e a fonte da pesquisa dela foi o pai dela. Então imagina o que que é também fazer um doutorado Com a vida certeza. inteira entrevistando e anotando as entrevistas Da que, sua que o própria pai falou. história, né? Da sua própria história, né? Que tá lá Exato, dentro na alma, né? Da sua linhagem, né? Você imagine a profundidade, o exato. quanto que mexe isso, né? Conta um pouquinho, então, você já pontuou Foz do Iguaçu. Onde é que entra a região oeste e Foz do Iguaçu em todo esse contexto? Para quem não entende, para quem está vendo o programa, a Júlia não sabe dessa história, não sabe da importância, traz para a gente esses pontos importantes. Para quem está vendo o programa, quando a gente ouve falar de coluna Prestes, o que eu sugiro é aprender sobre a Revolução de 24, que ela é o que antecede a coluna Prestes, como você chamou bem, de coluna Miguel Costa Prestes. A gente tem que voltar um pouco, a gente volta para a Revolução de 24, volta para a revolta do Forte de Copacabana em 22 22. e volta para esse tema do tenentismo. E eu lembro, assim como tudo que eu aprendi na escola, ali no ensino fundamental, era muito superficial. Então eu ouvia falar do tenentismo sem compreender realmente o que que foi o fenômeno, o que que foi o processo, né? E até hoje eu acho que ainda se sabe muito pouco, enquanto senso comum da população brasileira, sobre o que foi o tenentismo, né? Então, para a gente explicar que eram militares de baixa patente que se insurgiram contra o governo e realizaram insurreições nos quartéis, é só o começo de uma compreensão. Quando a gente olha em 22 o que foi a revolta do Forte de Copacabana, a gente começa a entender melhor. A gente estava na República Velha, uma república oligárquica, que era chamada Oligarquia do Café com Leite, Café. que era o café de São Paulo e o leite de Minas, ou seja, eram os latifundiários de sempre, até hoje, né, os coronéis. O coronelismo é um dos primeiros capítulos, porque eu começo falando da Constituição da República, que é a segunda Constituição brasileira, depois da Constituição do Império, né? E o Brasil, ele demorou muito depois da sua independência, em 22, para se tornar uma república e abolir a escravidão, 70 Uhum. anos depois. Quando se torna uma república, não acaba com as oligarquias. Então, essa república, ela vai ser cheia de marcas da época imperial ou da época colonial ainda, que essa questão agrária, essa problemática da terra, que o pessoal da Coluna Prestes foi entender exatamente quando passou por Foz, aqui pela região, quando lidaram com a questão da erva mate, dos mensus, né? Então, esse tema era como que os coronéis, as oligarquias se alternavam no poder e a gente já estava num período pós Primeira Guerra Mundial e todo o contexto internacional e nacional demandavam uma reforma nas Forças Armadas, uma reforma no Exército. O Exército Brasileiro era uma instituição muito recente. Na época do imperador, do Dom Pedro II, a gente tinha a Guarda Nacional. O Exército Brasileiro ele vai se formar de uma maneira muito rudimentar em torno da Guerra da Tríplice Aliança, que é essa que a gente conhece tão bem também, Na que nossa é outro região. silêncio aqui da nossa região. E se a gente for pensar o que que é o Brasil hoje, em 2026, com essa quantidade de universidades, e pensar o Brasil em 1926, ou pensar em 1904, ali no início do século XX, a gente não tinha essas universidades como tem hoje. A classe Uhum. média, eles iam, e claro, naquele caso os homens, né, principalmente, eles se formavam nas escolas militares. A carreira militar era um caminho para um jovem de classe média ascender socialmente e também terminava por formar uma visão crítica. Afinal, era um espaço de escola, era um espaço de estudo e formação e de reunião de pessoas. Então, grandes lideranças nacionais, inclusive lideranças políticas, vieram dessas formações nas escolas militares. O Prestes, ele se formou junto com o Juarez Távora na escola militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Então tem um momento da história dele que ele sai do Rio Grande do Sul e vai estudar
no Rio de Janeiro e depois volta para o Rio Grande do Sul. E essa escola militar do Realengo, ela era muito importante no contexto nacional. E Uhum, ainda assim o exército era muito despreparado, sem equipamento, sem recursos. Então vários grupos de militares, de tenentes, em torno dessa crítica ao exército vai surgir. Inclusive os jovens turcos, que era uma crítica mais elitista, mais modernizante às Forças Armadas. Então é nesse contexto que os tenentes vão surgir ali e eles vão questionar a questão da política brasileira. E aí eles apoiam Nilo Peçanha, né, que era uma oposição à República Velha, uma alternativa a essa República do Café com Leite, essa chamada reação republicana que eles apoiavam acaba não triunfando, né, eleitoralmente, e aí com a ascensão do governo de Arthur Bernardes, esse movimento vai ganhando mais força. uhum, É nesse contexto, quando a gente fala do Forte de Copacabana em 22, a gente não pode olhar para o lugar do Forte de Copacabana. A gente tem que olhar para o país todo. uhum, uhum, Ali foi uma insurreição nacional que foi planejada pelos militares contra o governo de Arthur Bernardes. uhum, E ela, o lugar onde ela mais durou, mais tempo ela durou, foi dentro do forte. Embora uhum. ela tenha acontecido também em outros lugares da cidade do Rio de Janeiro, e esses focos na cidade do Rio de Janeiro, eles foram sendo reprimidos até que aqueles chamados 18, que não eram 18, lá que ficaram no forte, saem para uma marcha heróica, né? Eles saem, eles dividem em várias partes da bandeira do Brasil e não saem do forte se rendendo. Eles saem combatendo, né? Por isso que a maior parte acaba que é morto naquela ocasião. Mas o próprio Siqueira Campos, que é um do cara que estava lá no forte de Copacabana e depois estava na Coluna Prestes, também é uma figura assim que a gente tem que entender, e tem uma Importante. cidade, né, que se chama Siqueira Campos, entender toda essa história também. Porque Uhum. ele foi baleado lá, foi dado como morto lá em Copacabana, e aí ele foi um dos que foram julgados, condenados, depois foram anistiados, e aí, enfim, depois de todas essas idas e vindas, Siqueira Campos, Juarez Távora e vários outros estavam aí entre conversas entre lugares aí no país, preparando novamente essa insurreição que Perfeito. vai acontecer em 5 de julho de 1924. Aí eu quero trazer Foz do Iguaçu nesse contexto. Júlio, então me traz Foz do Iguaçu, me traz a nossa região e o que que você descobriu com essa pesquisa tão profunda aqui, né, da passagem da Coluna Prestes aqui na região oeste. O professor não tem jeito, gosta de falar a história toda, né? E para chegar em Foz tem que contar a história do mundo primeiro. É, porque antes de chegar em Foz tem Guaíra. Então a gente tem que Uhum, pensar que o primeiro lugar do oeste do Paraná que passa a fazer parte dessa história é Guaíra, porque eles, depois da insurreição de 24 em São Paulo, que eles fazem uma retirada e vêm para o Mato Grosso do Sul, eles vão margeando o Rio Paraná, e aí eles chegam em Guaíra. Em Guaíra tinha já uma guarnição do exército esperando por eles para acabar com esse movimento da Revolução de 24. Não existia aquilo Prestes nesse momento. É, aí em Guaíra eles conseguem entrar, tem uma figura importante que eu pesquiso no meu livro, que é o Dilermando de Assis. Ele era o encarregado do governo, os chamados legalistas, que era encarregado de acabar com a insurreição. Ele acaba sendo enganado pelos revolucionários, né, que eles conseguem descobrir qual que era a senha que usava para desativar as minas para atravessar o Rio Paraná, acabam conseguindo entrar na cidade de Guaíra, e a partir de Guaíra eles se espalham pelo oeste do Paraná. A partir dali uhum, a gente não tem como traçar uma linha dizendo por onde eles vão passando, uma linha só, porque eles se uhum, dividem em várias tropas ou colunas e vão para várias cidades. Eu vou fazer um salto enorme aqui para a gente entender que, ao uhum, mesmo tempo que se deu isso em 1924 em São Paulo, isso se deu também em outras regiões do país. Inclusive, isso estava sendo preparado lá no Rio Grande do Sul.
Então aqui entra o Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, que era liderado pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que já depois de toda aquela formação que eu falei, ele era o líder o comandante desse batalhão. E ele já estava há tempos ali fazendo formações que acabaram, que eram formações revolucionárias. Se a gente olha a história dele e do Tenente Portela, que era ali o cara mais próximo dele nesse contexto lá do batalhão ferroviário, como que eles treinavam a tropa para um movimento revolucionário. Isso já estava claro desde antes. Quando se dá em 24 em São Paulo, eles já estão preparados ali em Santo Ângelo. E eles estão recebendo informações, inclusive o Juarez Távora ficava viajando entre as várias cidades para levar essas informações, para saber qual que seria a orientação, para onde eles iriam. Então eles recebem a orientação quando os revolucionários de São Paulo estão já em Mato Grosso e entrando em Guaíra, eles já recebem a orientação de que eles deveriam subir do Rio Grande do Sul para o Paraná para se juntar às tropas aqui. Então passa a ter um movimento duplo, que é os de São Paulo descendo o oeste do Paraná e os do Rio Grande do Sul subindo o oeste do Paraná. É Uhum. num desses momentos aí que eles vão se encontrar em Foz do Iguaçu. Que Mas legal. esse encontro em Foz do Iguaçu se dá depois da Batalha de Catanduvas, em que ali já não era mais o Dilermando, né, que foi uma pessoa que fracassou nessas tentativas de reprimir o movimento, já era o Marechal Cândido Rondon, que era o líder, o comandante das tropas do governo, né? Uhum. Que é reconhecido também como um grande estrategista, ou não à toa que era um marechal, né? E ele consegue vencer pontualmente as tropas revolucionárias em Catanduvas, por isso ele tem inclusive hoje um memorial, né? É um grande massacre dos revolucionários e uma morte também dos legalistas ali. Uhum. E enquanto o pessoal vinha liderado pelo Prestes do Rio Grande do Sul vencendo várias batalhas, inclusive ali em Santa Catarina teve batalhas épicas que eu narro no livro. Eles tinham a herança dos Maragatos, a herança da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. É uma história linda que eles têm ali a partir do que vai vir de antecedente para a Coluna Prestes no Rio Grande do Sul. E eles venceram bastante. Eles têm a questão dos lanceiros negros, né, a estratégia da guerra de guerrilhas. Então, com tudo isso, eles vêm de derrota, de vitórias, enquanto as tropas paulistas vinham de uma grande derrota em Catanduvas. É nesse Uhum. contexto que, depois de muita demora, o pessoal de São Paulo não chegava nunca, o pessoal do Rio Grande do Sul. Se tivesse chegado antes da Batalha de Catanduvas, teria sido talvez outra história. Mas o fato é que eles chegam pela mata do que hoje é o Parque Nacional do Iguaçu, né? E atravessam o Rio Iguaçu, abrem uma picada ali, seguem uma picada pelo que a gente vê hoje no mapa como Parque Nacional, e vão sair lá perto de onde está hoje Matelândia, Medianeira, que eram municípios que ainda não existiam, que é chamada Picada Benjamin. E lá nesse local é onde as tropas gaúchas e paulistas se encontram. Enquanto isso, como eu disse, os revolucionários estavam espalhados pelo oeste do Paraná, não estavam num lugar só. E eles ficavam principalmente nas margens dos rios, principalmente nas margens do Rio Paraná. Então, aqui em Foz do Iguaçu não estavam grandes tropas, estava só o comando, os comandantes Uhum. principalmente das tropas de São Paulo. As tropas estavam acampadas na região próxima ao que hoje é o Porto Meira, ou indo mais para cima, até Santa Helena, vários locais de portos do Rio Paraná, era onde eles estavam acampados. Que Então, legal. esse encontro que se dá aqui em Foz do Iguaçu, a gente chama de reunião de comando. Você citou alguns locais importantes aqui da nossa região, que eu acho que é muito legal a gente destacar também. E falar desse desafio do pesquisador, do historiador, enfim, né, de uma obra como essa, de levantar, inclusive cita isso no livro, né, de fazer essas pesquisas e de encontrar aquilo que é silenciado para trazer à luz e contrastar com o que já está na superfície da lembrança, né? E aí você citou aí, né, trazendo esses escombros da história, a cidade real do Guairá, a revolta dos Uhum, colonos, a Revolução de 1924 e a Coluna Prestes. Você falou do uhum, Memorial da Revolução de 24 em Catanduvas, né? Tem o uhum. monumento à Coluna Prestes em Santa Helena. Eu queria que você falasse um pouquinho desses lugares e desse teu processo de pesquisa, de com certeza estar em loco também, né? E também destacar que tem muitas fotos interessantíssimas ali, né? Esse registro Sim, fotográfico aqui é o importante no livro. livro também.
O livro é uma criação de design gráfico muito especial também, né? Foi do Muito. escritório do G de Gato, que é um escritório de diagramação muito reconhecido, né? Foi todo um trabalho em equipe, como eu falei no início, para fazer esse livro. Então, tem trabalho de pesquisa de imagens também, tem trabalho, aqui o Muito João legal. Cabanas, né? Tem um Uhum. trabalho de todo mundo, não é eu como autor aqui, é uma equipe trabalhando, né? É interessante, Mônica, da nossa região, é que se a gente procurar bem, tem muita gente boa fazendo as coisas, né? Então a gente vê que esse memorial em Catanduvas, por exemplo, tem um colega lá em Catanduvas, que é o Mildo, que está lá dedicado em manter aquelas artefatos históricos, né? Como eu falei, como houve lá uma grande batalha, até hoje eles encontram projéteis embaixo da terra, né? Olha. Encontram outros tipos de materiais, fivelas, Uhum. uniformes. Então, eles estão recuperando isso, eles estão conservando tudo isso lá no memorial Uhum. e contando essa história, né, para muitas pessoas. Eu queria lembrar, né, que hoje mesmo está aqui em Chapecó o Luiz Carlos Prestes Filho. Está aqui na Uhum. região, né? Ele vem Uhum. para Laranjeiras do Sul amanhã. Amanhã tem um evento em Laranjeiras do Sul também de celebração da Coluna Prestes. Hoje eu estou falando de terça-feira, né, 28, e amanhã, 29 de abril, então. Mas esses lugares estão sendo aí protegidos e tem gente boa aí fazendo todo esse trabalho. Em Santa Helena também, né? Para se Uhum. criar o que foi o Monumento de Santa Helena, precisou de apoio do prefeito, de Uhum. vereadores, né? E de todo um segmento da sociedade civil de Santa Helena que sustenta, que apoia até hoje essa lembrança, essa memória. Então Esse isso é muito trabalho. importante que haja. Foz do Iguaçu é Perfeito. uma cidade muito dividida, né? Na Unila foi feito todo um ciclo de debates aqui na universidade, junto com o professor Renato, né? Foi lançado agora um livro. Tem se feito, tem um mosaico da Coluna Prestes lá na Unila, né? Tem vários registros, um livro que nós publicamos pela editora da Unila em forma de quadrinhos para falar da formação da Coluna Prestes em Que Foz do legal. Iguaçu. Acessível isso, Júlio? Quem quiser acessar essas coisas que você está citando? Sim, tanto o livro que saiu esse ano como os quadrinhos estão em formato e-book. Queria que você falasse também nessa parte da sociologia, nessa tua pesquisa, com relação a trazer essa questão de poder, essas disputas de poder. Como é que essas relações de poder ali, trazendo um pouco de história, né? A gente está falando do tenentismo, está falando de política, está falando de história, está falando de sociologia, e claro que trazendo para o mundo de hoje é muito atual, né? É, Então, falamos de coronelismo, né? É é, muito atual, né? Então, é, fala mais sim. sobre isso, principalmente nessa contribuição para a democracia, né? Essa obra. Depois de A Coluna Prestes, quando o Prestes ele adere ao comunismo, e aí tem o Levante de 35, depois disso tem o Estado Novo de Vargas, né, que é algo como um nazifascismo no Brasil. Uhum. É, tem um movimento antifascista mundial. E eu acho que o que eu aprendo muito disso é pensar hoje, com tantos governos aí de extrema direita, e o maior exemplo, né? Eu estava vendo nas notícias hoje como o governo Trump é rejeitado por 59% da população do próprio país, né? Nem sequer os governos da Europa dão crédito para essas jogadas aventureiras, né, desse governo atual dos Estados Unidos, que na verdade não é só dos Estados Unidos, é uma tendência política que tem muitas inspirações em outros países, inclusive nos nossos países vizinhos aqui na Argentina e No Paraguai, Paraguai. né? Uhum. Então, tudo isso faz a gente pensar que esse movimento que você comenta sobre a luta pela democracia, é necessário juntar vozes, é necessário unir as pessoas, é necessário que a gente não ser sectários, no sentido assim de fechar numa só ideia, mas estar animado para conversar com todas as pessoas que estão dispostas a conhecer a história, né? Eu dou um exemplo aqui disso, que foi dois exemplos. Quando eu estive em Santa Helena com o Luiz Carlos Prestes Filho, que teve participação lá nos eventos de várias pessoas da cidade que foram vereadores ou atuais vereadores da cidade. Então, pessoas de várias linhas políticas e partidos estavam presentes nesse momento. E o segundo exemplo que eu dou foi quando eu estive na Feira do Livro em Foz do Iguaçu no ano passado,
que teve muita procura desse livro. Conheci pessoas que eu queria saber sobre esse livro, vinha me procurar para comprar o livro, né? E eram pessoas das mais variadas cores políticas, né? Uhum, Assim, isso que eu acho que é essa atitude democrática, aberto para falar da história. O que é o outro lado disso, eu acho que é o obscurantismo que a gente tem muito também, né? Eu tive experiências também de ver, às vezes, pessoas sem conhecer a história falar que não quero saber disso, isso aí não deve ser falado. Também ouvi muito disso, né? uhum, Eu fui um dos proponentes da audiência pública que teve em Foz do Iguaçu, convocada pela vereadora Valentina, e eu vi pessoas falarem coisas absurdas ali também nessa audiência pública. E é parte dessa luta democrática é uhum, lidar com as visões diferentes, né? uhum. Mas é entender assim também que dentro dessa visão a gente tem uma posição clara, não tem como ficar em cima do muro. Os dominantes de turno são os herdeiros de todos os que algum dia venceram, ou seja, a história mais contada é a história dos vencedores, enquanto outras são silenciadas. Como é que o livro contribui nesse processo? Me traz um pouco sobre isso. A história dos vencedores, a gente aprende sobre isso o tempo inteiro, né? Desde a colonização, quando a gente, nas aulas de Fundamentos da América Latina na UNILA, começa a falar sobre como se deu a história da América Latina, que só começa a existir história depois do descobrimento, entre aspas, da América, né? Então, isso já é também a história dos vencedores. Toda essa história, Mônica, hoje, do Ocidente, é uma construção dos vencedores também. E isso a gente Uhum, chega muito hoje no contexto internacional para pensar também como que a mídia hoje, a imprensa, ela fortalece essa ideia de contar uma versão muito parcial do que está acontecendo e na mesma coisa em relação à história em si. Então, por exemplo, eu discuto muito lá em Catanduvas, porque eles falam da Revolução de 24, mas eles têm muito mais informações sobre os legalistas do que os revolucionários. Então, quando eles fazem um evento, trazem um familiar, eles trazem um familiar de alguém que foi das tropas legalistas, né? Mas e aqueles outros que estavam ali, não porque seguindo uma ordem do superior, mas estavam ali por um ideal de transformação da sociedade, né? E que acabaram também, em muitos casos, morrendo ali nessas batalhas. Qual que é a história deles, né? Quem são seus netos, seus bisnetos? Por que que eles não estão aqui contando a história, né? O que será uhum, que tem ainda enterrado debaixo dessas terras que ninguém está falando? Então, isso tudo é sobre a história dos vencidos, uhum. E esse livro uma resistência, Júlio? com certeza. Ele fala, não importa que não me deem voz em algum momento, o livro está ali, está publicado. Isso já é uma resistência. Uma coisa que está publicada, ela circula, né? Ele está disponível também para acesso gratuito em versão e-book. Ele suscita, provoca discussões, né? Então, também uma pessoa como eu, assim, que é um pesquisador, que escreve um livro, eu gostaria de receber críticas também. Críticas de pessoas que leram e falaram, "Ó, isso aqui que você escreveu tem uma outra ideia sobre isso, ou uma outra visão, ou foi diferente." É isso que a gente, como pesquisador, gostaria de receber, esses feedbacks, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa relação, que para mim tem muita relação com resistência, tem muita relação com o teu livro, com a tua pesquisa, trazendo para essa questão do Oriente Médio. Eu acho muito importante, desde a da época que eu era muito criança e estava crescendo, aprendendo as coisas com meu pai, meus pais, minha mãe também, de acompanhar as notícias. E eu sinto uma relação de amor e ódio quando eu ouço as notícias, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma avidez de saber o que está acontecendo no mundo, eu me frustro muito com a forma como elas são contadas, né? Uhum, Isso é o que eu falei hoje para minha esposa, é o que que falta para que Israel seja chamado de terrorista na imprensa, né? uhum, O que que os outros terroristas que são falados o tempo inteiro, o grupo terrorista, etc. O que que tantas coisas que já foi feito pelas forças de defesa de Israel e isso
hoje não é chamado de terrorista. Isso é contextual, histórico, é ideológico, é relação de Uhum. forças, né? Uhum. É construção do discurso. Uhum. Porque não é exatamente sobre o que cada um faz. Porque se fosse pegar pelo que cada um faz, eles já incidiram em todos os artigos do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, que são os crimes de lesa De humanidade. guerra. Uhum. Então, tá ali, o Brasil é parte desse estatuto, né? Muitos países são parte. É, vários deles, como o Netanyahu, tem uma ordem de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Então, essas questões são muito sensíveis quando a gente vê hoje, por exemplo, uma família de Foz do Uhum. Iguaçu que essa madrugada Assassinada. foi nada no Líbano. Então, isso diz respeito a pessoas que, de alguma forma, a gente conhece, né? Ou seja, a gente conhece pessoas que os conhecem, a gente conhece pessoas da comunidade libanesa, da comunidade palestina, né? E a gente, então, tudo isso é muito sério, né, para a gente Uhum. pensar. Então, quando eu vejo essa crítica que fala a mídia ocidental, eu tenho cada vez mais entendido o que eles querem dizer quando falam assim a mídia ocidental, quando coloca tudo num buraco só, né? Assim, a mídia ocidental, ela mente sobre o que está acontecendo. Eu entendo o que é, porque não tem um canal de TV que fale a verdade do que está acontecendo. É um canal de TV brasileiro, desses que a gente assiste os noticiários, todos eles falseiam, mascaram, contam a coisa de forma parcial, né? Hoje, por exemplo, eu amanheci ouvindo que Israel quebrou o cessar-fogo. Na hora do almoço, a notícia dizia que o Hezbollah quebrou o cessar-fogo. Então, quem que foi, na verdade, no fim das contas, que violou a trégua? Uhum. Então, isso é muito assim, né? E tem tido publicações no Instagram hoje que demonstra como essa construção é feita. Uhum. Quando o imperialismo, Estados Unidos, Israel, que fazem uma agressão, a notícia é sempre uma suposição e nunca tem o sujeito. É tipo, Uhum. simplesmente aconteceu, bombas caíram, né? E quando é algo feito por uma organização de resistência, aí sim, são os terroristas do Hamas, os terroristas do Hezbollah. Uhum. Então isso já é fácil hoje de perceber como se Uhum. tem essa manipulação. Essa guerra de discurso na grande mídia em especial, né? E é interessante ver que muitas pessoas no Brasil e em outros lugares estão muito manipuladas ou fechadas com essa coisa da religião, da sua aderência ideológica e política. Então elas aderem a toda essa mentira, essa manipulação, por um interesse mais direto, assim, de identidade política, né? Então acaba que isso encontra eco hoje nas redes sociais e realmente é muito triste perceber Uhum. isso acontecer. Qual a importância de Luiz Carlos Prestes para a história do comunismo no Brasil? Para a gente tentar finalizar aqui um pouquinho mais. E quais pontos você gostaria de destacar para quem vai ler o seu livro? A história do comunismo no Brasil, ela tem um caminho, né? O Partido Comunista ele é fundado em 1922 e aí hoje você tem vários partidos que se chamam partidos comunistas. A história de Prestes é importante para dar referência, para dar piso, para dar base, para entender o que é o comunismo, uma prática de partido comunista. Um livro que foi muito importante na minha formação foi Os Subterrâneos da Liberdade, que é um livro do Jorge Amado foi escrito também durante a época da prisão do Prestes. Uhum. E esse livro é um romance em 3 volumes, mas ele diz muito sobre o que é essa herança comunista, né? Então, acho que o Prestes, ele por muitas décadas, no Partido Comunista do Brasil, principalmente antes da divisão de 1962, ele foi considerado o grande líder máximo dos comunistas brasileiros. Então, isso para mim já é algo que responde, né, essa pergunta. O que é uma democracia para você? É tão difícil responder porque eu vou ensinar a democracia a partir da teoria do Estado.
e como que a gente tem o Estado democrático, a gente tem a Constituição de 88 no Brasil, a gente tem outras constituições na América Latina que foram muito importantes, como a da Bolívia. Então, a gente tem várias referências para buscar uma democracia baseada num constitucionalismo democrático, né? Como professor de direito, eu tenho essa visão, mas uma democracia construída a partir das bases, a partir dos movimentos sociais, a partir das assembleias de comunidades, vamos dizer, aquilo que é construído no dia a dia, né? Como tem lá na Venezuela os coletivos, que são organizações populares, é isso que a gente perdeu muito no Brasil, né? Como que se organiza? Por exemplo, na universidade tem um centro acadêmico, tem um diretório central de estudantes, tem o sindicato dos professores. Então, Uhum. isso são formas de construção que hoje, claro que é difícil por conta que as pessoas estão atomizadas, se já era atomizadas antes, hoje estão mais, né? Atomizado quer dizer que está fechado em si próprio. Não participa de uma assembleia, de uma reunião, de um movimento, mas é vencer essa atomização para poder construir comunidade, construir essas redes, como eu falei antes, né? Para mim, democracia é isso, é o dia a dia. Uhum. Jamais vou dizer que a democracia é simplesmente votar e escolher o seu representante. Isso é o discurso, como a gente falava, da mídia ocidental, né? É um Uhum. discurso muito abstrato e manipulado. Eu acho que a E democracia é o dia a dia. o que que é resistência para você? Porque eu acho que essa obra que a gente abordou hoje é resistência também, né? Principalmente. O que que é para você, de uma forma bem resumida, e a importância, né, dessa resistência nessa história toda aí que a gente caminha junto com ela? Acho que a resistência é conseguir sobreviver, né? É a resistência. Tenho inclusive pessoas próximas, amigos que perderam a vida por uma escolha, né? Algo assim, situações muito dolorosas, né? Grandes amigos. Então, acho que sobreviver, seguir adiante, lidar com as situações. Muitas vezes os problemas do dia a dia, às vezes não é aquilo que está desenhadinho na história da luta, dos movimentos. Às vezes a gente acha que esquerda e direita é uma coisa muito clara, mas muitas vezes a pessoa da esquerda ela tem prática de direita, então hoje é o o maior desafio, eu acho, é se manter vivo, ativo nessa região, nessa cidade, nessa sociedade, animado, com vontade, né? E é isso que é essa resistência. Acho que a resistência aqui de acordar todo dia, né? A resistência interior. E isso vai dar a pauta para a resistência maior que a gente está falando, que imagina o que que é hoje para o povo no Irã, quando está ali ameaçado de cair uma bomba, em vez de ir para as casas, eles vão para a rua. Onde encontrar o seu livro e mensagem final? Meu livro está publicado pelo Instituto Quero Saber. É um instituto, uma editora aqui também do Oeste do Paraná, que tem publicado muita coisa interessante. Tem o site do Instituto Quero Saber. Podem perguntar lá como que faz para poder eu mandar, receber o livro. Faz um Pix e recebe o livro em casa. Essa é uma das formas. A outra forma é através do e-book também. Pode ser acessado gratuitamente. Mensagem final, Júlio? Agradecer, acredito que essa conversa trouxe muitas coisas importantes nesse programa que tá aí começando com tudo aí, né, entrevistando muitas pessoas boas também. A mensagem final é que a vida de Luiz Carlos Prestes siga inspirando todas as pessoas. Júlio, muito obrigada pela entrevista. Vou te liberar, que você está na correria aí, que eu Uhum. sei. Muito Estamos, obrigada e foi uma estamos. satisfação enorme, viu, conversar com você. Que bom que deu certo. Maravilha, Mônica. Seguimos em frente aí na resistência. Perfeito, parabéns pela obra. Então, esse foi o Visões de Mundo. Eu conversei com Júlio da Silveira Moreira, falando sobre a coluna Preste Oeste do Paraná, professor universitário na UNILA, né, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e principalmente coordenador da editora da UNILA, Edu Nila, fazendo ali história. E se você gostou, pegou no finalzinho, não deixa de assistir ele inteiro e compartilhar. Até a próxima.